Graça e paz a todos, muito boa noite, bem-vindos ao mais um episódio do LexiCast. Hoje com Paulo tinha um espinho na carne, eu tenho uma espinha na testa. Então não reparem, por favor, tá bom? Compromisso é compromisso, live estava agendada, a gente vem assim mesmo. 21 horas e 7 minutos do dia 17/11 e indo para mais um episódio com um convidado muito especial, nosso querido irmão Jonatas Bragato. Voltou o irmãozinho do espinho na carne de Paulo. Espera aí que eu vou acionar o irmão Jonatas aqui, espera aí. Queridos, mesmo esquema, para quem tem um contato Lexi, pode mandar perguntas aqui no WhatsApp. Opa, deu certo. Opa, estamos na área. Querido, como vai? Paz, Bruno, tudo jóia? Bom demais revê-lo. Um prazer o nosso. Louvado Você seja tá me, Deus. Amém. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Eu tô sem um fone de ouvido aqui, o microfone. Inclusive, eu atrasei um pouco, porque eu estava revirando esse escritório, tentando achar. Mas, enfim, vamos assim mesmo. Vamos assim. Você sabe que Paulo tinha um espinho na carne, né? Pois é. Olha E eu aí. tenho uma espinha na testa hoje, ó, irmão. Tá muito Rapaz, do jovem nada. ainda. É Tá muito jovem ainda. 35. Fiz 35 ontem. Fica aqui novamente os meus parabéns. Obrigado, obrigado. O senhor tá bem? Tudo jóia, graças a Deus. E a Seguimos vida na aqui. Europa? Tá esfriando. Frio, frio, frio. Aqui a sensação térmica, perto de onde eu moro, estava quase 40 graus. Nossa, E no Rio de Janeiro bateu 52 graus de sensação térmica ontem. olha aí. Ontem, Os segundo. cariocas estão só na praia curtindo. É verdade. Inveja boa. Querido, hoje, mais uma vez, muito bem-vindos. É uma honra para nós ter o senhor aqui. Inclusive, tem um irmão na Bélgica, amigo, que vai emergir com o senhor aí num conteúdo que depois o senhor conta para gente. Opa, benção demais. Nosso irmão Isaac. Hoje a gente tem um tema bastante importante. O senhor quer divulgar o tema? Que eu não falei do tema para ninguém ainda. Eita, olha só. Hoje nós vamos falar então um pouco sobre as raízes do declínio do cristianismo na Europa. Perfeito, Não é perfeito. E quem tiver novidade, pergunta, não é novidade para ninguém que o cristianismo aqui sofreu e sofre um declínio enorme. Hoje eu quero trazer algumas estatísticas, eu quero apresentar para os irmãos aqui qual que é a realidade que nós estamos vivendo e vamos falar também sobre principalmente as raízes desse declínio e como a igreja brasileira ela está caminhando em grande parte, né, o que digamos aí de mainstream cristão tem caminhado na mesma direção. E vamos quebrar alguns mitos, né? O pessoal acha, por exemplo, que a grande ameaça do cristianismo na Europa é o Islã. E eu vou provar hoje que isso é um engano. Na verdade, a grande ameaça não é o Islã. Nós temos uma ameaça muito maior do que o Islã e que está mais próxima de nós brasileiros do que imaginamos. Então, tem muita coisa boa deixa eu aí. fazer aquele suspense gospel. Não entrega, deixa essa pro final. Sabe aqueles programas que você tem que deixar o cantor principal pro final? Vou deixar para falar essa daí no final. Deixa essa pro final. Para quem quer fazer perguntas para o reverendo, pode mandar aqui no meu WhatsApp que eu contorno por aqui melhor do que até mesmo aqui no chat. Então, os alunos da Lexi, fiquem à vontade para mandar aqui. Já tem 3 perguntas. Eita, Mas olha. vamos lá. Quando o senhor, eu vou começar com as perguntas aqui para a gente iniciar o papo. Uhum, Quando o senhor diz para nós que declínio, declínio ainda há esperança, não é uma falência. uhum. É isso mesmo ou a gente tem que chorar já? Olha, a gente precisa entender as palavras do Senhor Jesus, quando ele deixa claro que ele estabeleceria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Isso significa que as portas do inferno não poderiam resistir ao avanço da igreja.
E o que nós vemos ao longo da história do cristianismo, eu quero ressaltar aqui para os irmãos que estão acompanhando essa live, a igreja ela não começou há 100 anos atrás. A igreja não começou há 500 anos atrás. A igreja começou há 2000 anos atrás com o Senhor Jesus Cristo estabelecendo a sua igreja, enviando o Espírito Santo para empoderar os seus discípulos, e ali começa então a eclesia, que é a junção de judeus e gentios que tornam-se um só povo pela fé em Cristo Jesus. Então, nós estamos caminhando hoje, a realidade da Inglaterra, em muitos países já é assim, e estamos caminhando para um estilo de paganismo muito semelhante ao que os primeiros cristãos enfrentaram no contexto do Império Romano. Então, nós já estamos vivendo essa realidade aqui, nós já estamos vivendo essa realidade aqui na Europa hoje. Eu sirvo como missionário aqui desde 2017, vim para cá como missionário integralmente, né? Então, assim, não tenho problema nenhum com os irmãos que vêm para cá com o objetivo, por exemplo, de trabalhar, de buscar uma vida melhor e etc., né? E não vejo que há problema nenhum nisso. Esse não foi o meu caso. Eu vim para cá no ano de 2016, convidado a lecionar em um seminário em Londres, e durante esse período eu entendi que Deus estava falando comigo para servir como missionário nesse país. E no ano de 2017 eu vim para cá, e desde então tenho trabalhado integralmente como missionário. Isso significa que o meu foco principal aqui do meu trabalho é alcançar as pessoas nativas, né? Então você tem, por exemplo, igrejas que são estabelecidas aqui, mas são igrejas que, na verdade, são trabalhos de capelania, né? O que é um trabalho de capelania nesse contexto, por exemplo? É alguém que sai do Brasil, vem para cá, planta uma igreja para brasileiros, para alcançar brasileiros. Então, isso é um trabalho de capelania, isso é um trabalho missionário, né? Um contexto missionário transcultural. Não trata-se disso, isso é um trabalho de capelania. Os ingleses, a partir da chegada da família real portuguesa ao Brasil, né, com a transferência da corte de Portugal, quem foi o grande, né, apoio e escoltou aí a família real portuguesa foram os ingleses. Os ingleses estabeleceram, na época, igrejas anglicanas no Brasil, mas eram apenas para ingleses, com cultos em inglês. Não era um foco missional. Da mesma forma, os luteranos foi assim, né? Eles foram para o Brasil e estabeleceram trabalhos para alcançar as comunidades alemãs. E então, assim, é uma realidade que eu percebo aqui que muitos vêm para cá e foca só no trabalho com brasileiros, né? E o que eu vejo é o seguinte: existe um trabalho a ser feito com a comunidade brasileira? Existe, com certeza. Né? Estima-se que tem 230, 220 mil brasileiros só no Reino Unido. Então é muita gente. E precisa ser feito um trabalho com esse grupo. O problema é que a grande massa, que todo mundo que vem, é só para trabalhar com brasileiros, né? E existe uma série de fatores aí que precisa ser analisado. Enquanto o povo daqui mesmo tem sido deixado às mínguas. Então, a realidade espiritual hoje não é a realidade que conhecemos da época da Reforma Protestante. A realidade do cristianismo hoje não é a realidade que conhecemos dos grandes avivamentos. Hoje nós vivemos uma realidade de paganização da sociedade. Eu estou dizendo assim, de você sair na rua e você falar de Davi e Golias e as pessoas olharem para você e perguntar, mas quem são esses dois aí? Então, assim, são personagens que não fazem parte da realidade de mundo dessas pessoas, nunca ouviram falar. Então, o senhor comentou isso na nossa outra live, foi uma coisa que me chocou muito, porque tem algumas que tipo meio feijão, né? Para nós é muito comum, mas tem gente que nunca comeu. E a gente tá numa bolha aqui no Brasil maluca. Mas eu tenho uma pergunta.
quando a gente vai estudar os avivamentos, os grandes missionários, os grandes evangelistas, eu vou citar alguns aqui. Evan Roberts, por exemplo, no País de Gales. Uhum. John Stott, John Wesley, John Hus, enfim, tem aí uma infinidade. Esses caras todos estavam na Europa. Exato. Todos. Então, é tipo assim, Brasil, país do futebol, fabricou um monte de jogador de futebol e até quando bem administrado, a coisa aqui era o país do futebol. Exato. Subentende-se O que mundo se nós... ainda reconhece assim, né? Por mais que nós brasileiros, Exato. se não ganhou a Copa, pra gente não vale, né? Exatamente. Então, quando a gente estuda os avivamentos, reverendo, a gente pensa o seguinte, cara, a Europa era para ser um fluir absurdo, era para celebrar a imagem dessas pessoas, não do ponto de vista da idolatria, mas do ponto de De vista honrar o legal. Eu legado vejo os dele. seus vídeos, eu acompanho os seus vídeos, né, nos Uhum. stories. Então, cara, você entra em umas igrejas que você fala, isso aqui era em 1700. Eu falo, cara, era para essa igreja estar lotada. Quando que acabou isso? Quando que o avivamento arrefeceu em Gales? Quando que talvez a imagem de Wesley, dos grandes, o próprio Calvino, né, querendo ou não, em Genebra e tal. O que aconteceu na Europa? Aonde que deu o cavalo de pau? Em que Uhum. momento? Assim, essa não é uma resposta. Quando a gente Fácil, está né? tratando de uma doença tão mortal como essa, e as suas ramificações, você não tem uma resposta assim tão rápida, né, que você consegue dar uma coisa tão imediatista, né, uma resposta pronta de micro-ondas. E o diagnóstico também não é um diagnóstico tão simples, né? Você não tem uma pílula mágica que vai curar esse câncer É. do liberalismo, da secularização e da paganização da sociedade. Mas respondendo, vamos trabalhar então um pouco as raízes disso, né? Nós precisamos entender que a origem desse câncer que reina hoje na Europa em geral, ela tem uma origem dentro do sistema eclesiástico, tá bom? Esse não é um câncer que, na sociedade em geral, pagã, você não precisa. É, ou seja, aqueles que já estão sob o controle do Império das Trevas, não é de se maravilhar o caminho que eles vão seguir. Agora, o momento decisivo na história da igreja, que acaba sendo assim a origem desse grande câncer que vai se espalhar para a sociedade, não só dentro da igreja, mas para a sociedade, começa no o que nós chamamos de liberalismo teológico. Então, falando sobre liberalismo, é uma palavra que ela tem diversos significados dependendo do contexto que você utiliza, né? Se você vai falar no campo político, por exemplo, liberalismo nos Estados Unidos tem um significado completamente diferente do significado que é adotado no Brasil. Isso é no campo político, tá bom? Da mesma forma, a palavra escatologia. Escatologia, na biologia, significa uma coisa É e na teologia significa outra coisa. Né? verdade. Então, vamos falar então no campo teológico. Né? O câncer liberal. O que é esse liberalismo teológico? O liberalismo teológico não dá para você fazer uma sistemática, uma teologia sistemática. Vamos enumerar, sistematizar tudo que os teólogos liberais acreditam. Cada um acredita numa coisa. Esse que é o problema. Né? Então, Reverendo, desculpa, é que eu recebi 3 perguntas aqui e eu tive que te interromper. O que é essa teologia liberal? Vamos vamos lá, só definir para ela aqui, né? isso. A teologia liberal, ela pode ser melhor entendida como uma negação de pressupostos da fé cristã que são fundamentais. Por exemplo, se eu for ter qualquer tipo de relacionamento com a Bíblia, se eu pretendo ler a Bíblia e interpretá-la de um ponto de vista teológico cristão, você precisa ter alguns pressupostos, ou seja, você precisa crer que Deus ele se revelou e que Deus ele se revelou dando a nós claramente a sua vontade através de um livro que ao longo de 1.600 anos 39 autores foram inspirados por Deus para escrever esse livro.
E esse livro, ele é um livro que é inerrante, ou seja, ele não contém erros e contradições em si. Deus, sendo o melhor comunicador do mundo, comunicou a sua verdade e a sua vontade aos homens, tá bom? E nós percebemos que o liberalismo teológico ele vai rejeitar esses pressupostos, que é a infalibilidade das Sagradas Escrituras, que é a inerrância das Sagradas Escrituras. Daí nós temos, por exemplo, o entendimento, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Da onde vem esse pensamento? Isso vem do liberalismo teológico. É a mesma filosofia que vai negar, por exemplo, os milagres bíblicos. Né? Então, o liberalismo que nós conhecemos hoje, ele passou por 3 fases, tá bom? E eu vou citar aqui essas 3 fases, basicamente, assim, dentro da história você tem o racionalismo, o romanticismo e o modernismo. O liberalismo teológico hoje, ele é uma junção dessas 3 grandes filosofias, né? Que basicamente é a confiança na razão humana, é a primazia do homem, é o foco no indivíduo e nas experiências pessoais, e a rejeição de uma verdade ou um padrão moral absoluto, e também a religiosidade tratada como uma experiência sociológica. Ela não é uma realidade sobrenatural da transformação do homem em contato com o transcendente. Não. É uma experiência sociológica. Então, o evangelho é reduzido apenas a uma solução comunitária, social, aos problemas da humanidade. Então, essas filosofias, aonde que começa o problema? Dentro dos seminários, dentro das faculdades cristãs. Isso no século XVII e no século XVIII, tá bom? No final do século XVII, vai se desenvolver no século XVIII e vai se consolidar no século XIX. Então, dentro desses 3 séculos aí, você tem... Aonde que começa? Começa dentro dos seminários, começa dentro das faculdades cristãs, e aí você tem esses professores, esses líderes que não acreditavam, por exemplo, na veracidade das Escrituras, não tinham mais um apreço pela confessionalidade das suas igrejas. O que eu estou dizendo, o que eu quero dizer com isso? Toda igreja histórica, muito bem fundamentada, tem uma confissão de fé, tem uma declaração de fé, tem um posicionamento doutrinário. E o que nós vemos ao longo desses últimos 3 séculos é que, progressivamente, os seminários, as instituições teológicas, as instituições que formavam os obreiros para o ministério e as denominações, as principais igrejas, progressivamente foram relativizando e abandonando as suas confissões de fé. Então, nós percebemos aí que posições que eram muito claras durante a Reforma Protestante, por exemplo, sobre qual é o meio que o ser humano pode ser reconciliado com Deus. O senhor não está nem falando da Confissão de Westminster, está lá atrás ainda. Não, eu estou falando de Westminster, eu estou falando dos 39 artigos da religião, eu estou falando da Confissão Belga, eu estou falando das grandes, principais Reverendo, confissões. mas o senhor soltou uma granada aqui, a gente precisa... Vamos organizar o terreno que explodiu um trem aqui. O senhor comentou conosco que o liberalismo, ele se infiltrou, né, vou usar a palavra, se infiltrou ali nas academias, nos teólogos e tal, e automaticamente, infiltrando nos formadores de opinião, foram para a igreja. Beleza. E que um dos pilares desse liberalismo é não entregar para a Bíblia a sua, eu vou falar infabilidade, né, a sua inerrância. A autoridade final. Só que existem diversas denominações que a gente não vai citar hoje aqui, né, irmãos, no WhatsApp, pelo menos nesse princípio de live, que defende o conter a palavra, alegando que lá na Bíblia, assim como o livro de Esther, Cantares e Salomão, tem palavras que não são de Deus. Eu vou te fazer uma pergunta que eu sei que pode ser banal, mas isso está tomando uma proporção gigantesca. Então, esse grupo do contém, minimizando a autoridade bíblica, ele está crescendo. Em contrapartida,
vida, eu não sei se o senhor tem ciência que no Brasil tem uma galera, tem uma galera pregando o universalismo, dizendo que o sacrifício de Jesus salvou todo mundo, Uhum. de Hitler a Maomé, e que você tá tudo bem. Então, essas duas frentes, elas estão contaminando a igreja. E aí nós temos um problema. Uhum. Há uma grande massa, isso tudo são perguntas para o senhor ir organizando, tá? Sim. As respostas. E se entrar algum crítico aqui para comentário, o senhor pode, nem olha, que senão a gente perde a comunhão, fica tranquilo. Então, duas frentes, tá? O contém no liberalismo, e o segundo ponto, esse universalismo, essa relativização do sacrifício de Jesus e até uma banalização de alguns textos bíblicos. Uhum. Na outra frente, a tecnologia, ela trouxe para a gente... Ai, chegou um deles. A tecnologia trouxe para a gente uma quantidade gigantesca de informação desorganizada. Uhum. Minha preocupação, e aí vai uma pergunta, saber a sua opinião, e até o que o senhor pode falar para nós. Sensacionalistas entraram em guerra no meio comum com pentecostais. Sensacionistas, né? Isso, sensacionistas. Sensacionistas, não sensacionalistas. Sensacionistas Certo. entraram em guerra. O outro ponto, uma guerra que nunca existiu, uma guerra que eu falo é quase um dualismo grego, tipo, um querendo, em chave de exclusão, destruir o outro. Uhum. Calvinistas e arminianos viraram torcidas organizadas. Uhum. Então, tem uma guerra instaurada no meio protestante, e é uma guerra que virou um time. Eu sou do time A, o senhor é do time B, aí você tem lá os liberais, os universalistas, e essas pessoas que acham que acabou de acontecer o desenvolvimento dessas teologias e que tudo bem virar torcida organizada. Eu, olhando Uhum. daqui, no meu universo pequenininho, às vezes eu me sinto muito preocupado. Uhum. Não, é Qual que é a preocupante. Até, assim, as redes sociais, elas acabam trazendo um certo volume a essas questões, até desproporcional da realidade, né? O que eu digo é o seguinte: pessoas que estão envolvidas no campo teológico, né, que vai fazer teologia, o que é fazer teologia? Você está lidando, dissertando, propondo, sistematizando doutrinas bíblicas, o estudo sobre Deus. Então, pessoas que estão envolvidas com isso, primeiro que elas precisam ter uma formação, né, decente. Você não vai em um certo médico, por exemplo, um neurologista, e você vai confiar ali para ele fazer uma cirurgia no seu cérebro, se você desconfia da qualificação daquele profissional, né? Se você pergunta para ele, mas você estudou em qual faculdade de medicina? Não, eu estudei com meu tio que cuidava, né? Como que eu posso dizer? Fazia umas operações ali, de vez em quando, no final de semana, eu tive umas aulas com ele. Eu duvido, ninguém faria uma coisa dessa. O problema é que as pessoas vão tratar de questões tão sérias que são as doutrinas centrais da fé cristã, né, toda a cosmovisão cristã, toda a teologia sistemática em si, vai confiar isso na mão de amadores. Então, esse eu vejo que é um problema sério, porque você tem gente que não tem sequer uma formação, né? Alguém fala assim, eu fiz o curso online, né? O O problema não é problema não é curso online, ser o problema online, é né? quem está dando o curso online. Da onde ele vem, o que ele acredita, o que ele defende. Né? O método pelo qual isso é feito, isso aí não é em questão. É o que é a pessoa que está ministrando esses cursos e o que ela está ministrando. Né? Então, da mesma forma, entra essa questão do debate teológico. Da onde vens, né? Da onde que você vem, qual que é a sua origem, Como se o reproduz. que, o que, que você acredita. E o que eu falo por exemplo, esse debate de arminianismo e calvinismo. Né? Todos aqui que acompanham o meu perfil sabem que eu sou reformado, eu sou calvinista. Já o Bruno aqui tem uma posição soteriológica diferente da minha. Né? E aonde que está a nossa união? A nossa união aqui está no Evangelho. Sem Porque dúvida. as verdades centrais do Evangelho, elas são inalteradas. E eu posso mostrar também que o câncer do liberalismo, por exemplo, essa relativização
das doutrinas fundamentais da fé cristã, que aí você tem, por exemplo, a negação de doutrinas fundamentais, como a doutrina da Trindade, e uma série de outras doutrinas que são fundamentais, centrais, por exemplo, a suficiência e autoridade das Escrituras é uma doutrina fundamental, a justificação somente pela fé em Cristo é uma doutrina fundamental. Então, esse grupo que vai negar, hoje, o que nós percebemos no Brasil, o que acaba sendo triste, né, é que na história da igreja você tinha homens muito bem preparados, que tinham um entendimento, um conhecimento, mas que debaixo de um engano e até mesmo de uma influência satânica, defendiam tais heresias, tais falsas doutrinas. Hoje não, nós temos gente que não sabe do que está falando, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai e que está influenciando pessoas na internet, né? E nós sabemos onde vai dar isso. Eu posso dar um exemplo a vocês. Existe uma organização que defende, por exemplo, como um ponto de salvação a guarda do sábado, né? Não vou entrar aqui em pormenores, mas existe essa organização. A pessoa que começou esse movimento era um novo convertido. O Guilherme Miller, por exemplo, ele tinha 2 anos de crente, ele vai lá, abre a Bíblia numa profecia de Daniel, faz uma interpretação extremamente equivocada, por não entender nada de interpretação bíblica, e ele sai pregando essa doutrina que Jesus iria voltar em 1844. E marcou data tudo, e chegou no dia, Jesus não E não voltou. somente uma vez, né, reverendo? Foram O que 2 mais vezes, impressiona, o que mais impressiona é isso. Marcou uma data e não aconteceu, aí remarcaram. Aí Errei, peraí que eu vou tentar de novo. grande desapontamento, né? Então, Exato. nós vemos o que acontece dentro da história da igreja, tanto como pessoas imorais, que não têm compromisso com a palavra de Deus, e falsa doutrina e imoralidade andam de mãos dadas, tá bom? Então, nós temos um grupo, por exemplo, cujo seu fundador defende ter encontrado um outro testamento de Jesus Cristo. E uma das principais doutrinas que era advogado por esse movimento, e ainda por alguns dentro desse movimento, até os dias de hoje, era a poligamia. Então, você está falando de 7 esposas que esse líder religioso teve, né? E algumas delas com uma idade muito aquém do que nós consideraríamos como uma moça pronta para casar, né? Então, um caso assim absurdo. Então nós percebemos isso, né? Nós percebemos isso, que hoje não só você tem a proliferação de tais falsas doutrinas, exemplo que o irmão citou, a questão do universalismo, a negação da doutrina da Trindade, que é o unitarismo, o unicismo, que tem crescido muito no Brasil também, e diversas outras falsas doutrinas, todas elas fazem parte desse pensamento, dessa forma de enxergar as Escrituras, que é dentro da teologia liberal, que tem o seu fundamento, esses pressupostos são da teologia liberal. Então é aquela ideia, por exemplo, o cristianismo todo se corrompeu, né, aquele primitivismo, a partir de Constantino tudo se perdeu, e aí, de alguma forma, né, Deus teve aí 1.700 anos, 1.600 anos da história da igreja, que não existiu igreja na face da terra, né? Então as palavras de Jesus são invalidadas. O que Jesus disse, que as portas do inferno não prevaleceriam, e joga fora isso, né? Então, aí de alguma forma Deus vai restaurar a sua igreja na terra. Ora, foi isso que as grandes seitas do século XIX fizeram, defendendo esse restauracionismo. E nós estamos vivendo isso hoje, né? É gente que vem com novas revelações, justamente por rejeitar a autoridade e supremacia da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. E no momento que o homem começa a questionar, nós já sabemos de onde vem isso. Foi lá no Éden. É verdade que Deus disse isso mesmo? Né? Então, quando a serpente ela começa a questionar, né, o que Deus disse e como deveria se interpretar o que Deus disse,
como deveria ser enxergado o que Deus diz. O que os teólogos liberais eles fazem e faziam, né, até hoje? Nada mais do que questionar a palavra de Deus. Então, por não entender que esse é um livro divino, que é a palavra de Deus, logo então a Bíblia precisa ser examinada na mente dos liberais. A Bíblia precisa ser tratada como um livro qualquer. Então, todos os pressupostos de inspiração divina, de infalibilidade, de inerrância, tudo isso é jogado para fora. Há um questionamento da habilidade de Deus em ter se comunicado com o homem de forma eficaz. Então, questionando tais pressupostos, você está questionando os próprios atributos de Deus. Quem é Deus? E dentro da história do liberalismo, de diversos movimentos que vai culminar no liberalismo, nós temos, por exemplo, o universalismo, né? Que parte de um entendimento do seguinte: já que Cristo, então, morreu por todos, e o que ele fez na cruz é propiciação, logo, então, se Cristo morreu por todos, então, todos estão redimidos, aí vai se dar bem no final, né? Por exemplo, uma outra abordagem do liberalismo teológico. Ele vai olhar para as Escrituras, para os milagres bíblicos. Vamos tomar o maior milagre de todos da Bíblia, que é o milagre da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Os liberais vão olhar e vão falar: olha, ressurreição corpórea, você já viu algum morto voltar a viver depois de 3 dias? Isso não existe, isso é conversa. Então Jesus não ressuscitou. O que aconteceu foi... O senhor tem intimidade com o termo apofático? Oi? O senhor tem intimidade com aquele termo apofático, que é um termo de negação? Não. Tem aí, eu estou lendo uma obra do pastor César Moisés, que o apofático é aquele que nega tudo. A minha dificuldade, às vezes, é com a tradução desses termos. Como boa parte dos livros que eu leio são em inglês, aí eu fico pensando, às vezes, como que usa esse termo em português, né? Mas, enfim. O apofático é o da negação, ele vai olhar para a Bíblia negando tudo. Né? E o catafático é aquele que vai pegar a Bíblia e aceitar tudo. Sim. Né? Eu percebo o universalista pior do que isso, ele recorta o que ele quer e descarta o resto. Exato. E essa é uma bagunça preocupante, unida a essa rede social que se tornou grande torcida organizada. Mas só para a gente não perder o objetivo central, essa mistura do liberalismo com essa contaminação da academia gerou esse esfriamento aonde é o berço de tudo. Então, nós temos aí, dentro dos seminários, uma geração e gerações de pastores, obreiros, ministros, presbíteros, enfim, líderes que estão sendo formados debaixo de uma formação contaminosa. Então, nós estamos... as igrejas mandavam os candidatos ao ministério para serem treinados nesses seminários, nessas academias, nessas faculdades, com a expectativa que, depois de 3, 4, 5 anos, aquela pessoa voltaria do seminário pronta para exercer um trabalho ministerial dentro da igreja. E o que acontece? Essas pessoas foram para lá e o que elas se depararam? Elas se depararam na sala de aula, por exemplo, o questionamento de verdades fundamentais das Escrituras. Então, eles não foram ensinados a defender, a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, como o apóstolo Judas nos instrui. Eles foram ensinados a questionar essa fé e fazer uma releitura da fé à luz da sociedade, à luz do contexto social, à luz dos dilemas sociais, e não das Escrituras trazer uma resposta aos dilemas sociais. Então, você tem uma geração que foi sendo formada, e aí nós temos, então, uma progressão, né, dos seminários aos púlpitos e dos púlpitos às lideranças denominacionais. Então, nós vemos que esse pessoal que estava nos seminários, que estava aí dentro desse contexto acadêmico, eles vão para o contexto dos púlpitos. E o que nós temos, então, é o enfraquecimento das igrejas. Até porque, meu irmão, o que você vai fazer dentro de uma igreja se você chega lá
e o pregador, o pastor, parece mais um ateu do que Nossa, um pagão. é. Né? Então você tem um enfraquecimento, né? Das igrejas nesse período. E esse pessoal, geralmente os liberais, eu falo porque eu vivi não só o contexto, eu vivi na pele isso aqui. Os primeiros 3 anos e meio que eu servi como missionário aqui na Inglaterra, eu pertencia a uma denominação histórica que, infelizmente, foi controlada, teve o controle denominacional, foi assumido por um grupo liberal e que destruiu a denominação. Eu vivi isso na pele aqui. Então, esse pessoal não tem compromisso com a igreja local. Eles não acreditam, por exemplo, na necessidade de missões. Eles não acreditam na necessidade de evangelização. Logo, se todo mundo vai ser salvo, para quem então evangelizar? Porque o universalismo vai defender. Os liberais vão enxergar a evangelização não como um meio de levar pecadores à reconciliação com Deus. O liberalismo vai enxergar a evangelização, na verdade, como apenas um instrumento social de prover soluções socioeconômicas para a sociedade. Né? Então, já que muitos deles vão negar a ressurreição de Cristo, então, o que precisa? O Cristo, ele torna-se vivo quando o seu corpo, a sua igreja na Terra, está fazendo o trabalho de transformação social. Eles reduzem a fé cristã. O que nós temos aí? São pagãos, ateus, são pessoas que negam a palavra de Deus, que não são cristãs, não são nascidas de novo, mas que estão com títulos. É um ancião, é um elder, é um presbítero, é um pastor, é um bispo. Pessoas que deveriam, né, ser excomungadas da comunhão da igreja, estão, na verdade, em posições de autoridade. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Já na virada, no século XIX, foi o grande aí, a grande infestação liberal nas grandes denominações. A Escócia, por exemplo. Quem estuda a história da igreja sabe que a Escócia foi um palco de grande avivamento. A Escócia mandou missionários para o mundo inteiro. Né? Então, nós vemos essas questões aí, como dentro da história da igreja, a Escócia teve um papel aí importantíssimo. Chega no século XIX, por exemplo, grupos liberais dentro da igreja presbiteriana escocesa, a igreja do John Knox, a igreja que fez esse grande rebuliço aí no mundo inteiro, né, que foi um grande instrumento de Deus. Nós temos aí agora esses grupos liberais que tomaram conta da estrutura da denominação, tá bom? Isso aqui vamos falar, eu vou falar então aqui do meio calvinista e vou falar depois também do meio arminiano. Por quê? Porque esse é um câncer que não poupa ninguém. Quem acha que eu sou arminiano, isso aí só acontece com a igreja calvinista, porque não entende nada de história da igreja. Esse câncer, ele se espalha em todos os lugares. Eu posso dizer hoje, nós estamos vendo um fenômeno hoje dentro de igrejas pentecostais americanas, o liberalismo se enraizando com força. Dentro de grupos que nunca se imaginava que haveria influência do liberalismo. Então, nós vemos, por exemplo, no século XIX, o que potencializou essa estruturação do liberalismo nas grandes denominações? Foi, basicamente, aí, o enfraquecimento ou o fim da disciplina eclesiástica. Então, esse pessoal estava ensinando todas essas heresias nos seminários, dos púlpitos, e, consequentemente, nós vemos os mecanismos de disciplina eclesiástica, o chamado direito canônico, tudo isso vai ser extirpado aí dessas denominações. Então, o que você tem? Você tem os criminosos aí, não tem polícia, não tem lei, não tem julgamento, não tem nada. O que você tem, então, é o reino da anarquia, dentro dessas denominações. Então, o início da destruição, né? Exatamente. E aí você tem, por exemplo, a igreja presbiteriana da Escócia, a igreja de John Knox, que foi controlada totalmente por liberais, que forçou um grupo enorme aí de anciães, de presbíteros, de pastores, ministros,
a romperem com a igreja mãe, no caso, por sua apostasia, e organizarem o que ficou conhecido como a Igreja Livre da Escócia, a Free Church of Scotland, que é uma igreja fiel aos padrões confessionais, é uma igreja séria que tem feito um trabalho extraordinário até os dias de hoje. E que tem crescido. Reverendo, mas Né? eu tenho uma pergunta antagônica também, que vai de encontro a uma pergunta aqui do WhatsApp também. E aí? Como é que a gente soluciona esse trem? E estamos muito quietos. Os não liberais estão quietos demais, estão esfriando, usando os termos que eu tenho recebido aqui. Porque eu me preocupo, né? Eu me preocupo de verdade. E tanto é que o senhor comentou algo que é verdade. Tem um grupo liberal, universalista muito forte, que nasceu de dentro de uma igreja legalista do Brasil. De dentro. Um legalismo que imperava a uma exclusão da autoridade bíblica, e esse grupo nasceu de lá. Então, mas aí nós percebemos o quê? Como que a Bíblia ela classifica a heresia como uma das obras da carne, né? E nós percebemos aí que a carne ela sai de um extremo para o outro. Então, a pessoa que está vivendo em tal engano, ela sai de um extremo para outro extremo, né? Quando Paulo vai falar acerca de viver uma vida em moderação, em seriedade, isso não é uma realidade que você encontra nesse contexto, né? Eu vejo assim, é importante a gente fazer essa progressão histórica, de onde vem, qual é a origem, o que defende esse grupo, né? E nós percebemos aí, eu citei um exemplo da Igreja Presbiteriana Escocesa. Eu posso citar agora já, não no campo reformado, mas no campo arminiano. Nós temos, por exemplo, a Igreja Remonstrante, que foi organizada pelos discípulos diretos de Jacó Armínio. É uma igreja hoje confessionalmente liberal. Tá bom? O metodismo também, vamos né? Falar o metodismo está entrando do metodismo. Vamos falar de John desculpa. Wesley, né? Isso, desculpa. Então, assim, no campo calvinista, nós vemos como esse câncer se espalhou. No campo luterano, nós vemos como isso se espalhou. Muito. Na verdade, começa dentro do contexto luterano. Começa dentro do contexto teológico alemão, que vai se espalhar dali o liberalismo, ser exportado para a Inglaterra e vai se desenvolver nos demais países europeus. Agora, por exemplo, vamos falar do arminianismo inglês aqui, que seria a Igreja Metodista de John Wesley. Um dos primeiros grupos que, dentro do contexto institucional, vai não só permitir, mas até promover grupos liberais, foi o contexto da Igreja Metodista. Eu posso dar um exemplo histórico aqui. Na década de 1950, nós temos aí o Leslie Weatherhead, que foi o líder da Conferência Metodista da Inglaterra. Tá bom? Leslie Weatherhead, ele escreveu um livro na década... Isso aqui, gente, é 70 anos atrás. É pouco tempo, reverendo. É agora. É agora, né? Leslie Weatherhead, ele escreveu um livro chamado O Cristão Agnóstico. Meu Deus. E nesse livro, ele defendia, por exemplo, que Jesus ele ataca a doutrina do nascimento virginal, e ele defende a ideia ali que Jesus era um filho bastardo de Zacarias e uma relação adúltera com Maria. E ele chega até a insinuar que Maria era uma prostituta do templo. Então, esse era um homem que era o líder da conferência metodista aqui na Inglaterra. O que nós temos, então, há 3 anos atrás, foi a Igreja Metodista oficialmente reconhecendo aí a união homoafetiva e agora provendo aí casamentos, realizando tais uniões. Então, nós vemos aí claramente como esse câncer liberal ele não poupou ninguém. Ele não poupa ninguém, né?
Então, quando a Bíblia fala não deis lugar ao diabo, aí é um exemplo muito claro como que a igreja precisa lidar com essas questões. Primeiro, lida-se com uma posição pastoral, buscando, né, o próprio apóstolo Paulo instrui Timóteo que o homem herege, ele deve o ministro de Cristo deve estar preparado para corrigir os contradizentes. Então, por que deve haver uma boa formação dos ministros? Porque ele deve estar preparado para batalhar por essa fé, para fazer a apologia cristã, a defesa da fé cristã, buscando restaurar essa pessoa. Mas quando não há uma restauração, ou seja, um arrependimento, aí entra como a igreja deve agir no contexto da disciplina cristã. Que aí entra o caso da excomunhão. Se não há arrependimento, logo então essa pessoa não pode permanecer na comunhão da igreja. A igreja, ela tem as chaves do reino dos céus. E como ela exerce o poder das chaves? Né? Que o poder das chaves é a pregação do evangelho e a disciplina eclesiástica. Né? Isso aí, o catecismo de Heidelberg, ele vai tratar sobre isso. Que é o catecismo cristão reformado e vai trazer esse entendimento do que é as chaves do reino dos céus, que é a pregação do evangelho e a disciplina cristã, pelos quais o mundo ele recebe ali a apresentação, a pregação do evangelho, e aqueles que creem são admitidos no contexto da igreja, no contexto do reino de Deus. E aqueles que rejeitam a pregação, o ensino da palavra de Deus, também devem ser disciplinados. Então, nós temos aí... Esse cenário todo, como solucionar esse trem? Pois é, o problema ainda, a gente não está nem no fundo do baú ainda. Né? Um cavando. Nós estamos ainda, assim, você tem 7 palmos, né, para enterrar, eu acho que a gente ainda está no terceiro ainda. Meu né? Deus do céu. Então, vamos falar de mais alguns agravantes aqui e já vamos entrar nessa questão da resposta. Como a igreja pode e deve lidar com isso. Né? Segura essa pergunta aí, Bruno, porque... Tá bombando isso aqui no WhatsApp, pastor. A gente vai responder essa pergunta. Mas então, pessoal, segura a onda que a culpa não é minha. Segura aí, porque eu preciso trazer para vocês a importância, irmãos, de... Como que eu posso dizer aqui? De entendermos qual é a gravidade do problema. Tá bom? A gravidade do problema que nós estamos vivendo. O liberalismo e, consequentemente, a secularização, né, o humanismo, a secularização e a paganização da sociedade, elas andam de mãos dadas. Tá bom? O liberalismo que vai crescer dentro das igrejas vai influenciar a sociedade. E nós temos, então, um resultado de uma secularização da sociedade europeia. Isso começa com a rejeição do sobrenatural na resolução de problemas sociais e aí a busca do ativismo político como meio de transformação socioeconômica. Então, vamos rejeitar a busca das soluções espirituais para os nossos problemas e tudo se reduz apenas ao ativismo político. Né? Então, nós vemos essas ideologias crescendo com o advento do marxismo no século XIX. Nós vemos aí o abandono do discipulado geracional. O que eu quero dizer com discipulado geracional? Eu estou dizendo aqui os pais criando seus filhos dentro de uma cosmovisão cristã. E isso anda de mãos dadas, Bruno, com o advento das escolas públicas. Nós percebemos aí que o crescimento do advento das escolas públicas, ele está andando de mãos dadas com a negligência da igreja, com responsabilidades que não são do Estado, que são responsabilidades da igreja e da família. Então, a educação dos filhos, biblicamente falando, nunca foi tratado como uma responsabilidade de governantes. Nunca. Essa responsabilidade dos pais. Mas, e coletivamente a igreja, porque a igreja é a comunidade de famílias cristãs. Então, essa responsabilidade é entregue agora para o Estado. Já que vemos, então,
a solução não em Deus, mas no ativismo político, então a gente entrega o que é a nossa responsabilidade como cristãos, como igreja, nós entregamos isso na mão do Estado. E o Estado nada mais é do que um grupo de pessoas que exercem uma autoridade, que foi delegada a eles. E o Estado, por si só, negando o verdadeiro Deus, negando os princípios fundamentais da fé cristã, que tipo de educação eles vão trazer às futuras gerações? Você acha que o seu filho, a sua filha, na escola pública, ele está, ou até mesmo em escolas particulares, o que você acha que eles estão aprendendo ali? É o humanismo, é a secularização, são horas e horas por dia. Uma criança passa, em média, 12 mil horas da sua vida até chegar na faculdade, recebendo, basicamente, um ensino secularizado. E aí nós vemos o quê? As igrejas não têm uma preocupação em lidar com as futuras gerações, né? Então, não é uma preocupação. De onde que vem essa influência? Né? De onde vem essa raiz dessa negligência da nossa responsabilidade pactual com as futuras gerações? Então, o abandono do discipulado geracional, os pais já não vivem mais o evangelho dentro de casa, já não ensinam mais o evangelho para os seus filhos, eles acham que isso é responsabilidade da escola bíblica, da igreja. Ou acha que Quando tem escola bíblica, né? se tem, né? Se tem. Se tem. Que basicamente foi extirpada da maior parte das igrejas, né? Mas a responsabilidade é primariamente dos pais. E o que a igreja faz é um auxílio coletivo nesse processo de discipulado geracional. Mas a responsabilidade de fazer discípulos é de todo cristão. E o pai e a mãe, quais são os primeiros discípulos que Deus outorgou a eles com responsabilidade pactual de ensinar e crescer esses filhos dentro da aliança da graça de Deus? Ora, é os pais, é a responsabilidade deles. Mas, enfim, nós vemos então essa tendência ao longo do século XIX em diante, tudo é entregue na mão do Estado, né? Então, o trabalho social, que muitos vão conhecer como obras de misericórdia ou obra da piedade, tudo isso é extirpado das igrejas, né? A igreja agora não cuida mais dos seus. E nós percebemos essa realidade no Brasil hoje. Porque tudo que entra dentro da igreja não é revertido para o trabalho missionário, não é revertido para o trabalho de evangelização e não é revertido para o trabalho das obras de misericórdia, que é a assistência aos santos, a obra da piedade. A maioria das igrejas no Brasil não tem isso. Então, você tem pessoas ali que às vezes estão passando fome dentro da igreja e líderes ali da igreja estão recebendo salários ali exorbitantes, e eu não sou contra pastor assalariado, é bíblico um ministro receber, os que ministram no altar devem viver do altar, são as palavras do Senhor Jesus, mas aquele que não cuida dos seus, a Bíblia fala que ele é pior do que um infiel. Então toda essa responsabilidade é do Estado. Não, que o fulano busque o governo, que ele busque a assistência social, que a educação ali seja, então, responsabilidade das escolas públicas. Essa responsabilidade, que é da igreja, é entregue na mão dos secularistas, dos humanistas, dos ateus, daqueles que negam o verdadeiro Deus. Ora, o que você espera que vai acontecer com as futuras gerações? E aí, tem um fator aqui importantíssimo, Bruno. A Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial. Desculpa, a Primeira Guerra Mundial e, consequentemente, a Segunda. Na Europa. O Brasil não viveu isso. Sim. Né? A última guerra no nosso quintal mesmo está no século XIX. O Brasil não viveu isso. Aqui eles viveram na pele. Aí você imagina. Termina, então, está acontecendo ali a Primeira Guerra Mundial, uma guerra estúpida, sem razão de existir. As grandes denominações apoiaram tal iniciativa de guerra. Então, toda aquela noção de cristandade desaparece a partir da Primeira Guerra Mundial. Então você tem, de um lado da trincheira, um anglicano metralhando um luterano do outro lado da trincheira. E o que você tem isso? O conceito de cristandade desaparece a partir da Primeira Guerra Mundial. E aí termina a Primeira Guerra,
esse pessoal volta para suas igrejas locais, né? O que alguns chamam de igrejas locais, outros chamam de comuns. Aqui no contexto europeu chamam de paróquias. Então, voltam para suas paróquias, voltam para suas igrejas locais, e aí está lá um pregador no púlpito dizendo, gente, esse negócio de inferno, isso não existe, não. Isso aí, quem inventou foi a igreja medieval para amedrontar as pessoas. Ora, aí você tem uma geração que o termo moderno seria de desigrejados, né? Pessoas que, desiludidas tanto com as práticas e com a doutrina defendida pelas igrejas. Esse pessoal sai das igrejas, muitos ainda se consideram cristãos, mas sem pertencer a nenhuma igreja. E qual é a formação cristã que esses filhos receberam? Nenhuma. Não vão ter, né? E aí nós temos, então, isso há 100 anos atrás, essa geração da Primeira Guerra Mundial, que foi formada sem nenhuma formação cristã, sem nenhuma formação religiosa. E aí eu posso usar o exemplo de casa mesmo. A minha esposa, que é inglesa, de origem escocesa, a última pessoa cristã na família dela está no século XIX. Ela é a primeira pessoa convertida na família dela em mais de 100 e poucos anos. Meu Deus. Então, assim, a realidade é triste, sabe? Que horas que vai cair aí Vai cair 10:08 mais ou menos, mas a gente bate e aí volta. volta. É que eu Beleza. não queria cortar a sua linha de raciocínio. Sim. Vamos falar então qual é a realidade que vivemos hoje, né? Falamos aí a origem do problema, as raízes do problema, como esse câncer foi se espalhando. E qual então é a realidade que vivemos hoje? Qual é o resultado disso? Qual é o resultado da igreja ser omissa? Qual é o resultado da igreja abandonar a sua missão? Da igreja permitir os hereges liberais permanecerem nos púlpitos? Qual é o resultado de uma igreja não levar a sério a doutrina, uma teologia sadia, uma cultura sadia? Qual é o resultado disso, tanto na igreja como na sociedade? Vamos trazer algumas estatísticas, né? Na década de 1980, 11% dos britânicos, só 11% dos britânicos, na década de 80, frequentavam uma igreja. Tá bom. 89% dos britânicos não frequentavam nenhuma igreja. Já no ano de 2015, a estatística que eu tenho aqui é menos de 5%. Em torno de 4% aí dos britânicos que frequentam aí uma igreja. Tá bom? Vamos falar então da realidade, por exemplo, dos britânicos hoje. Em 1983, 31% dos britânicos diziam não ter uma religião. Tá bom? 31%. Isso em 1983. Já no ano de 2015, esse número cresceu aí para 48%. 48%. E a última estatística agora de 2020 é 53% dos britânicos aí dizem não ter uma religião. Tá bom. Vamos falar da juventude. Vamos falar dos jovens entre 18 e 24 anos. Entre 18 e 24 anos, essa faixa etária, 71% dos jovens dizem não ter nenhuma religião. 71% dos jovens. É um número absurdo. Esse é o resultado da secularização, da paganização da sociedade. Tá bom? 53% dos britânicos dizem não ter uma religião. Tá bom? Entre idosos, você tem aí somente 4 em 10 que frequentam uma igreja, dizem ter uma religião. Isso 4 em 10. 4 em 10. Na faixa etária de 65 a 74 anos. 60% não vai à igreja. Não. Eu estou falando assim de gente de 80 anos de idade que é um convicto ateu, um convicto agnóstico. Ou uma pessoa espiritualista, que tem tendências em nova era e essas coisas, acredita em tudo e não acredita em nada ao mesmo tempo. Coisas que, para mim, como missionário aqui, lidar com isso é chocante, porque não é uma realidade que a gente vê no Brasil.
Imagina. Não é uma realidade que a gente vê no Brasil, mas é uma realidade que está se consolidando na nossa juventude. Veja, entre em qualquer faculdade federal no Brasil hoje. Veja Não, qual que é a a realidade nossa, da nossa juventude. no meu cotidiano aqui, eu vejo isso claramente, que a juventude, ela não quer saber. Exato. Há E uma o que má vai acontecer formação daqui a 30, espiritual. 40, 50 anos? Se a igreja de hoje não despertar para isso, e você acha que o problema mesmo é o Islã não cresce aqui. Aqui o que cresce é a imigração. Mas conversão, britânicos se convertendo, na verdade você tem uma taxa do contrário, você tem muçulmanos se secularizando. Que nós vamos falar na segunda parte da live. Na parte 2. Vamos fazer o seguinte, vamos sair agora, vou convidar para quem está com a gente agora voltar em 1 minuto. A gente vai sair dessa live, vamos entrar na outra. Só um minutinho. Já voltamos, gente.